graça e a paz do Senhor seja com a sua vida. Graças a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E quando eu digo mais uma vez na casa do Senhor, é na sua casa, é onde você está nesse momento, sendo ministrado, sendo abençoado, louvando o nome do Senhor. Nós estamos nessa jornada agora de transmitir os cultos pela internet, transmitir ao vivo. E se em lugares com uma estrutura talvez muito maior, eventualmente há alguns problemas, a gente tem também que pedir encarecidamente a paciência de todos os irmãos e amigos que estão nos assistindo. Tivemos uma instabilidade aqui no sinal da internet, aparentemente estamos conseguindo voltar a acertar isso. Mas independentemente de você conseguir assistir ou não agora ao vivo, mas eu acredito que sim, que tem já muitas pessoas conseguindo assistir ao vivo, né, nesse momento, os cultos ficam disponíveis através do YouTube. Então, uma boa causa agora, uma boa situação seria você também comunicar às pessoas dizendo isso, olha, os nossos cultos estão disponíveis através do YouTube, não somente o culto agora, o culto da promessa, mas todos os demais cultos, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus e possam ouvi-la. Então, de preferência que você possa se inscrever aí no nosso canal IBN Cajuru. Além de se inscrever no nosso canal, você dá um like, né? É importante isso para as nossas estatísticas. E também tem um sininho logo embaixo ali, que é para ativar as notificações, para você saber quando tem algo sendo transmitido através do nosso canal, através dos nossos meios de comunicação aqui. Também você tem toda a liberdade de fazer contato através do chat, do YouTube, ou fazer contato conosco através das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook também. Nós estamos lá colocando todas as informações. Importante salientar que nós tivemos hoje, em especial na terça-feira, a notícia, né, das atualizações dos decretos de governo, de que as instituições religiosas passam a ser consideradas essenciais. E isso é um passo a mais, não no sentido de voltarmos os cultos presenciais, porque esses nós ainda não sabemos. Ainda não temos a menor ideia de quando voltaremos a ter cultos presenciais. Mas nos autoriza a permanecermos com a igreja aberta, para que aquelas pessoas que eventualmente, num determinado horário do dia, gostariam de vir na torre, orar, não tem problema, preservados a quantidade de pessoas, né, para não ter aglomeração. Não queremos aglomeração, não vamos motivar esse tipo de coisa. Mas você eventualmente pode vir orar e também até para deixar a nossa transmissão totalmente legalizada, tudo certinho. Nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas. Eu conto aqui, não temos 15 pessoas aqui hoje. Não temos 15 pessoas, né? E estamos aqui levando o sinal, mas estamos dentro da lei, certinho, sem aglomeração, sem nenhum tipo de problema, e pensando em preservar as pessoas. A Igreja Batista Nacional no Cajuru, a igreja da sua família, é uma igreja que cuida e preserva as pessoas. Bom, eu estou numa sequência de ministrações que está baseada lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, os versículos são de 1 a 12, e eu já estou na nossa terceira, nós estamos na nossa terceira ministração, e eu já estava pensando nisso, né? Já é o nosso terceiro culto da promessa feito não presencial. Mas o resultado também, a resposta tem sido muito positiva, as pessoas mandam mensagem, compartilham conosco, Deus está falando ao coração delas, e é maravilhoso isso, que Deus possa realmente continuar falando ao seu coração. E eu estava mencionando nessa mensagem a questão de Canaã. Canaã, para nós, é o céu, é o alvo final, nós chegaremos a Canaã, lá é a terra prometida. Aqui nós vivemos à base de alguns oásis, vivenciamos alguns oásis. Mas para nós chegarmos a Canaã e para vivermos os oásis que Deus tem para nós aqui, chamados também de Elim, que é uma terra de Deus para nós, no nosso casamento, no trabalho, na família, na saúde, em tudo mais. Os oásis são aqueles que Deus nos proporciona ao longo da jornada. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde estamos precisando de oásis.
Mas nós temos que pensar a partir da história da saída do povo da terra, do Egito até Canaã, até a terra prometida, como foi essa jornada? Que povo foi esse que saiu de lá e chegou até a terra prometida? Havia uma geração que era uma geração escrava, acostumada a ser escrava, nasceu, cresceu, viveu na escravidão, e quando Deus vai tirar esse povo da escravidão, esse povo não entrou na terra prometida, porque lá, quando eles mandaram os espias olhar a terra prometida, esses espias se viam como insetos, e Deus não nos chamou para isso. Há uma jornada diferente para nós. Mas aquele povo que saiu do Egito até a terra prometida, foram identificados neles 5 pecados. 5 pecados graves naquela multidão. 5 pecados que impediam a conquista da terra prometida. 5 pecados que faziam com que a chegada à terra prometida não fosse completa. Esses 5 pecados estão narrados na Bíblia, em 1 Coríntios 10, como pedras. Então há pedras no caminho, e nós sabemos que a nossa jornada ela é cheia de pedras. Ela é cheia de pedras, mas Deus está nos desafiando a tirar ou transformar as pedras no nosso caminho. E a primeira pedra que nós trabalhamos semana passada foi a pedra chamada cobiça. E hoje nós vamos trabalhar com a segunda pedra, vamos pensar na segunda pedra, e essa segunda pedra chama-se idolatria. Conforme está a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 7, quando diz: não vos façais idólatras. Idólatra é aquele que dá mais valor a qualquer outra coisa do que a Deus, ou algo especificamente está no lugar de Deus na sua vida. Interesses podem ser ídolos na nossa vida. Interesses dos mais variados, como por exemplo, interesses relacionados ao poder, interesses relacionados ao prestígio, aos estudos, talvez, ao dinheiro. O dinheiro é um ídolo na vida de muitas pessoas, tanto que há algumas pessoas que ganham dinheiro e querem sempre ganhar mais, e ela nem precisa ter tanto, mas ela quer ganhar. Os negócios, a religião, algumas vezes a popularidade, bens, o ego, outras coisas. A idolatria é aquilo que faz o indivíduo sacrificar a fé, os princípios e até a família. Presta atenção nisso. A idolatria faz um indivíduo sacrificar a fé, a família e os princípios. Mas vamos pensar no contexto histórico disso, que está narrado lá em Êxodo, no capítulo 32, no versículo 1, quando diz que: mas vendo o povo, Êxodo 32, 1, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses para que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido, o que lhe terá sucedido. Bom, essa jornada fez com que essa população pedisse exatamente que Arão fizesse outros deuses, um outro Deus para eles. Vamos pensar no princípio do problema da idolatria na vida desse povo e como isso pode chegar a acontecer na nossa vida. O princípio do problema da idolatria na nossa vida pode começar com uma impaciência. Preste atenção nisso, uma impaciência. Talvez você esteja agora vivendo um tempo de impaciência, um tempo de ansiedade, de angústia, quando que vai terminar essa quarentena, quando que vamos sair disso e tal, e eu sei, e eu reconheço e entendo perfeitamente. E no caso desse povo, a impaciência era assim: tardava Moisés a descer do monte, já estava 40 dias, por acaso uma 40 e a quarentena, embora hoje nós saibamos que para nós quarentena não tem vínculo com 40 dias exatamente. Mas a impaciência gera a falta de aceitação do tempo de Deus para a nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado, porque afinal de contas, algumas bênçãos podem nos parecer demorar um pouco mais. Podem nos parecer demorar um pouco mais, uma inquietação, porque a gente tem um certo limite, nós temos certas datas, nós estabelecemos certas datas para Deus, não é verdade? Nós estabelecemos certos limites. Olha, o senhor tem até tal dia, o senhor sabe que eu preciso até tal dia. E nós não conseguimos entender às vezes que no final das contas o tempo de Deus ele é perfeito. Então o primeiro princípio é a impaciência, o segundo chama-se falta de fé.
Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Olha, mas ele não falou que subiria e voltaria? A promessa de Deus para nós é exatamente assim. Ele deu a promessa. Por isso nós estamos, inclusive, nesse culto da promessa. Deus deu a promessa. E Ele vai cumprir. Agora, o tempo não é conosco. Agora, vai acontecer? Isso sim, vai acontecer. Deus vai cumprir. Muitas vezes, nós negamos o poder de Deus. E a dúvida corrói a nossa fé. Ela vai minando a nossa fé. E esse medo é devido à ausência de uma resposta imediata. Nós gostamos de respostas imediatas. E eu entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente que queiramos respostas imediatas. Nós não gostamos de aguardar certos tempos na nossa vida. Nós queremos ele imediatamente. Mas cuidado. Você pode estar vivendo um princípio da idolatria. Porque como eles estavam muito impacientes e eles faltava-lhes fé, num determinado momento eles chegaram e falaram assim: faz-nos um Deus para ir adiante de nós. Faz-nos um Deus para ir adiante de nós. Olha, então vamos resolver aqui desse jeito. Olha, já que Deus não pode resolver, fulano pode resolver. Então a gente começa a achar que amigos podem resolver, que dinheiro pode resolver, que poder pode resolver, que, sei lá, a gente vai descortinando certas opções de solução para a nossa vida e eventualmente não é assim. A idolatria toma o que nós temos. Vamos pensar aqui. Lá em Êxodo, no capítulo 32, a partir dos versículos 3 e 4, diz assim: E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, das mulheres, dos filhos e filhas, e tragam para cá. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. E ele os recebeu de suas mãos e com um burril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O ouro que tinha sido ganho dos egípcios pelo favor de Deus aos hebreus, lá em Êxodo 12, nos versículos 35 e 36, diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Olha que interessante, nós voltamos um pouquinho e vamos ouvir, quando Moisés fala ao povo: vão aos egípcios, aqueles que os escravizavam, vão aos egípcios e digam assim: vocês podem nos dar ouro, prata, vocês podem nos dar objeto de ouro e prata, vocês podem nos dar as roupas. Gente, quem é que dá ouro e prata para alguém? Quem é que dá ouro e prata para alguém? Roupas. Gananciosos, escravocratas, jamais dariam, mas o coração deles estava convertido pelo Senhor e eles os deram. Olha que interessante, eles deram. Mas daí mais para frente, quando faltou fé, e mais para frente, quando houve essa insegurança, essa impaciência, eles falaram assim: a gente quer um Deus para resolver o nosso problema. Ah, então dá aí o ouro e a prata que vocês receberam dos egípcios. Grave isso. A idolatria pode resolver um problema imediato, mas ela rouba de você aquilo que Deus te deu para a perpetuação. Deus deu a você coisas que não são para simplesmente resolver uma situação agora. Talvez a idolatria resolva uma necessidade, deuses para seguir, poder, dinheiro, bens, amigos, mas toma coisas que são muito mais preciosas. Toma de nós a família e o que Deus já nos deu, tais como a salvação, a paz, a restauração, a libertação. Deus deu coisas para a eternidade, de um valor imensurável. Não dá para mensurar o que é ter uma família na presença de Deus. Eles queriam Deus para seguir, para resolver um problema, porque eles não estavam dispostos a esperar o tempo de Deus. Eram escravos. Era uma geração escrava. E é incrível, porque é exatamente isso que acontece. É incrível, porque é exatamente isso que acontece. A idolatria tenta substituir Deus. E às vezes as pessoas têm uma ideia de idolatria muito pautada na questão da crítica a outras tradições religiosas, e eu não estou mencionando isso de modo nenhum. Veja que até agora não mencionei isso de maneira alguma. Eu estou mencionando que a idolatria se estabelece na vida de alguém como uma
pedra, porque lhe falta fé, porque lhe falta confiança, porque ele fica inseguro, impaciente, e ele quer resolver as coisas de modo imediato. Há um tempo perfeito de Deus para a nossa vida. Deus vai resolver aquilo que você precisa. Se Ele disse que vai trazer, Ele vai trazer. O diabo não pode roubar isso de você, mas muitas vezes você rouba de si mesmo. Você rouba de si mesmo. Então exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então olharam para aquele bezerro de ouro e falaram: olha aqui, ó, o bezerro de ouro. Imaginando como as pessoas perdem o senso, não? Como perde o senso? Eis aqui o bezerro de ouro, começa a analisar assim, eis aqui o bezerro de ouro, com certeza, alguns celebrando o bezerro de ouro, falam assim, olha aqui o bezerro de ouro que abriu o mar vermelho. Como assim? O bezerro de ouro que abriu o mar vermelho? O bezerro de ouro que fechou o mar vermelho sobre o povo do Egito? O bezerro de ouro que trouxe as pragas sobre o Egito? Ora, que inconsequentes. Inconsequentes porque eles começaram a delirar diante da solução do seu problema, e isso nos mostra que a idolatria gera uma ganância profunda na vida de uma pessoa. E por que uma ganância? Porque ele quer resolver o seu problema, não importa como. A loucura do homem é imaginar que ele pode algo sem Deus. Nós não podemos nada, absolutamente nada sem Deus. Não podemos nada. Aí eu comecei a lembrar de um exemplo do Antigo Testamento e um do Novo. Nabucodonosor, quando ele diz assim, essa é a Babilônia que edifiquei para a minha glória. E ele caiu em desgraça e foi virar literalmente uma pessoa que foi pastar. E eu estou falando literalmente. Herodes, quando um dia fez um discurso muito bonito, muito de palavras e de oratória maravilhosa, ele falava muito bem pelo jeito. E as pessoas começaram a dizer depois do discurso de Herodes, não é voz de um homem, é voz de um Deus, não é voz de um homem, é voz de Deus. As pessoas falarem isso até não seria problema, né, para ele. Afinal de contas, a opinião das pessoas em relação a ele não seria um problema. O problema é que a Bíblia diz que isso desceu para o coração dele, ele gostou disso, ele acreditou nisso. Ele foi comido por vermes. Cada vez que imaginamos que podemos fazer algo sem o Senhor, somos idólatras. É Deus quem opera. É Deus quem opera. Tanto querer, quanto efetuar, conforme Ele quer. É o que está em Filipenses 2,13. Grave isso aí. Filipenses 2,13, que isso seja uma palavra profética de autoridade na sua casa. É Deus que opera tanto querer, como efetuar conforme Ele quer. Temos que tomar cuidado com a idolatria. A idolatria, ela anula a ação do Espírito Santo. Veja que, quando o povo, e conforme está narrado em 32 de Êxodo, versículos 5 e 6, fala assim, que Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fazendo uma proclamação, disse, amanhã haverá festa ao Senhor. Festa ao Senhor, ao bezerro? Era ao bezerro. No dia seguinte, levantaram-se cedo. E eu começo a imaginar, rapaz, como que pode esse povo fazer uma coisa dessa? E eu não estou criticando pela distância que eles estão de nós, não. Mas eu começo a analisar e pensar assim, eles levantaram cedo por causa de um bezerro de ouro. Às vezes reclama tanto de estar na presença do Deus verdadeiro, mas diante de um bezerro de ouro levanta cedo. Olha o que isso fala ao meu coração. Fala, e aí, estou falando com o coração muito aberto, né? Eu tenho mandado mensagem para muita gente, conversado com muita gente, e há uma unanimidade, assim, estamos com saudades da igreja, com saudade de voltar para os cultos, com saudade de estar todo mundo junto, aquela coisa toda. Mas quantas vezes você já reclamou de ter que te levantar cedo? E eu não estou falando do levantar cedo literalmente, ou de fazer qualquer ação que tivesse que se deslocar para estar na igreja. Mas agora está com saudade, né? Agora estamos com saudade, acho que todos nós temos que aprender um pouco mais. Todos nós temos que aprender um pouco mais como valorizar aquilo que Deus nos deu. Como é precioso poder estar na casa do Senhor, como é lindo isso. Mas aquele povo não valorizou, valorizou o ídolo, não valorizou o que Deus tinha feito. Nós estamos aprendendo muito, não? Nós estamos aprendendo demais.
eles trouxeram ofertas e o povo foi festejar. Mas hoje é tempo de nós lembrarmos que a ação do Espírito Santo convence a nossa vida do pecado e a idolatria nos tira a consciência de pecado. A ação do Espírito Santo nos convence do pecado, a idolatria nos tira a convicção de pecado. O idólatra, ele é corrompido, obstinado, de dura serviço, inclinado ao mal. Isso gerou problemas. Essa pedra tem que sair do nosso caminho. A pedra da idolatria tem que sair do nosso caminho. A pedra do há coisas melhores do que Deus tem que sair do nosso caminho. E ela vai sair. Nós vamos tirar. Porque há para nós, em nome de Jesus, há para nós oásis a serem alcançados. Há oásis a serem alcançados. E nós vamos chegar a esses oásis e vamos poder celebrar aquilo que Deus tem feito ao nosso coração e tem feito por nós. É tempo de Deus na nossa vida. Que Deus possa ministrar o seu coração verdadeiramente e que Ele possa falar a sua vida para que nós tiremos a idolatria do nosso caminho. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E eu estava lembrando, esses dias de uma música, eu acho que até o Baruch que canta, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E na minha vida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Na sua casa, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Lá no seu trabalho, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A Ele que era, que é e que há de vir, o Senhor da nossa vida, da nossa história, seja honra e glória para sempre. Seja assim esta palavra ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nós estamos com uma transmissão com problemas, porque aqui na região da igreja houve uma sobrecarga, não sei exatamente o que aconteceu, mas algo que está errado não está certo, aconteceu aqui. Filosoficamente falando, e deu algum problema aí, então está com atraso no vídeo, essa coisa toda, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. O importante é que vai ficar o culto aí no YouTube, você vai poder acessar. Se você está ao vivo conosco, ou se você vai ver depois, não importa. Nesse momento eu vou orar pela tua vida, eu vou orar a respeito disso que eu ministrei, para que a pedra da idolatria saia da nossa história de vida. Mas também eu vou orar pelas marchas de oração que acontecem nas terças-feiras. Toda terça-feira nós temos a nossa marcha de oração. E nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida, sobre a marcha de oração agora, para que Deus possa realmente cumprir. O que é uma marcha de oração? Uma campanha de 7 terças-feiras que você faz, onde você apresenta um propósito de oração diante do Senhor. Eu não sei qual é o pedido que você vai fazer. Alguns colocam agradecimentos. Alguns manifestam gratidão a Deus nesse tempo. Então talvez seja um tempo de você fazer uma marcha de gratidão, de gratidão. Talvez fazer uma marcha de oração, buscando por esse tempo de pandemia, para que esses dias se abreviem pela sua vida profissional e aquilo que acontecerá depois. Tudo isso nós vamos orar diante do Senhor, nós vamos colocar diante do Senhor em oração. Então você pode começar uma marcha de oração agora. Se você vai começar uma marcha de oração, registra aí no chat. Marca aí, olha, estou começando a marcha de oração. Se você está concluindo, glórias a Deus por isso. Mas é também nesse tempo de oração que nós temos o costume aqui no culto de colocar currículos, projetos, colocamos chaves, fotos diante do altar para apresentar diante do Senhor. Que você faça assim também, coloque diante de Deus em oração agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos porque o Senhor é dono de todas as coisas e é dono da nossa vida também. O Senhor tem sido precioso e tem cuidado de nós a cada dia, e mesmo em tempos de exceção como o que estamos vivendo, estamos vendo o cuidado do Senhor sobre a nossa história, a cobertura da mão do Senhor sobre nós. Por isso, com gratidão, nós dizemos: obrigado, Senhor.
Obrigado por esse culto, obrigado por podermos estar na tua casa, obrigado por podermos estar na tua presença, obrigado pelo povo que se chama pelo teu nome, por aqueles que estão conseguindo nos acompanhar agora, ou aqueles que verão depois, ó Deus, o vídeo. Eu quero abençoar as marchas de oração agora, aqueles que estão começando agora uma marcha de oração, aqueles que estão caminhando nas marchas de oração, aqueles, ó Deus, que estão concluindo, quem sabe, marchas de oração. O Senhor é dono de todas as coisas e sabe o que cada um está vivendo. Pegando, ó Deus, essa mensagem, essa idolatria que nós queremos tirar do nosso caminho, tirar da nossa história. Ó meu Deus, tira da nossa história a idolatria, Pai. Para que nos coloquemos à mercê de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Para que possamos vivenciar a nossa fé de forma plena e absoluta, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Seja gracioso e abençoe a marcha de oração de cada um dos teus filhos. Cuida de cada um deles. Cuida de cada um deles. E que o exercício da fé seja uma realidade constante na vida de cada um dos teus filhos. Eu ministro a tua bênção em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos irmãos e irmãs, continuamos firmes aqui em Deus na igreja, orando, buscando a Deus, clamando. Faça o seu registro, nos siga nas nossas redes sociais da igreja. Siga, tente, busque cada vez mais estar na presença do Senhor, ore com a sua família. A igreja está tentando prover para todas as casas e famílias, ministrações para crianças, para juniores, para adolescentes, para os jovens. Todos os cultos estão sendo transmitidos, as aulas de escola bíblica dominical. E a igreja não para. A igreja não para. A fé não para. O louvor não para. Nada poderá parar a ação de Deus na nossa vida. E eu declaro uma vez mais e por fé aquilo que eu tenho dito a todas as pessoas do meu convívio e aqueles com quem eu posso conversar através da internet. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus.